mais coisa ainda para a gente pensar, para a gente falar, para a gente refletir, para a gente mudar. Então nós vamos, tem muitas coisas para serem pensadas, mas eu queria começar botando uma coisa interessante aqui que eu peguei no material, num livro chamado O que o Dinheiro Não Pode Comprar. Nós falamos que no mundo hoje tudo pode ser vendido, né? Tudo vira mercadoria, até os bens religiosos viram mercadoria. Você escolhe a igreja que você quer consumir muitas vezes no mercado dos bens materiais, espirituais. Será que o mundo não está deturpando aquilo que não poderia ser vendido? Então, só para exemplificar, eu tirei de um livro muito interessante que ele fala o seguinte: hoje nós estamos tornando mercadoria o que não poderia ser vendido. Tem coisas que não são para serem vendidas, tem coisas que estão além do dinheiro. Então, só para exemplificar para vocês, o que já é vendido no mundo hoje, você melhorar a cela, ir para uma cela melhor carcerária, se você tiver $82 por noite, em alguns lugares você muda de cela. Você vai para uma cela com... Estranho, né? Qual é o conceito de justiça? Você pode comprar uma barriga de aluguel por $6.250. Você pode ser imigrante legalizado nos Estados Unidos se você tiver $500.000. A lei que proíbe é a mesma que vende algumas coisas. Você pode abater um rinoceronte em extinção por $150.000. Se ele está em extinção, é para vocês pensarem na contradição mesmo. Você pode comprar o número do celular de um médico por $1.500. Num mundo como o nosso, num país como o nosso, em que a saúde, você vive ou você morre se você tem dinheiro. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Nós estamos vivendo isso na nossa cidade, em vários outros lugares. Existem planos de saúde que até o celular do médico para ligar 24 horas por dia você pode comprar, enquanto o outro morre sem conseguir nenhum leito no hospital. A gente está vendendo, a gente está fazendo tudo assim. Tem cristãos que trabalham em negócios que têm isso por trás. Serviço de cobaia humano. Você paga uma pessoa para ela tomar um medicamento que ainda não foi cientificamente testado, ela pode morrer ou não, e aí ela ganha $7.500 para ser testada. Você pode alugar um espaço na sua testa, não é a marca da besta ainda, mas já tem alguma... Não deixa de ser uma coisa que representativa por 666, né? Para fazer propaganda. Houve uma campanha publicitária que você vendia o espaço na testa. Tem escolas nos Estados Unidos que estão pagando para os alunos lerem. Esses alunos apáticos que a gente falou que não querem saber de ler. Então, leia que a gente paga. Mas ali eu vou ganhar para ler? Será que não perdeu o sentido do que eu tinha que fazer? Tudo está virando mercadoria. Você pode comprar a pólice de um idoso e depois torcer para que ele morra logo para você ficar com a herança. Tem muita herança? Não, com o valor do seguro. Só alguns exemplos do que está acontecendo nesse mundo em que tudo virou mercadoria. A gente vai ver lá na Idade Média que isso era muito comum, né? Tem igrejas em Minas Gerais que aqui no púlpito você tem as marquinhas das iniciais dos nomes das pessoas. Então quem que ia ser enterrado aqui no púlpito? Quem pagava mais. Então quem tem mais dinheiro ia ser enterrado no púlpito. Quem era pobrezinho ia ser enterrado lá no fundo. E a lógica era, quanto mais perto do púlpito, do altar, mais perto de Deus, mais rápido do céu, porque, né, quando vai estar ouvindo mais perto, ele iria... E a gente está retomando um pouco essas... E nesse mundo em que tudo se compra, não se compra, mas se quer comprar tudo, se quer vender tudo, eu vou falar um pouco sobre as nossas relações humanas. Nós estamos tornando as nossas relações humanas em mais um bem à venda no supermercado. A dimensão disso é muito maior do que a gente possa parar para pensar aqui o que tem acontecido no mundo. Assim como você tem crianças vendendo o corpo, você tem coisas mais sutis com relação a isso, que eu quero que vocês pensem comigo, elaborem outros exemplos que vocês tenham. Eu tenho plena convicção que tem coisas aí que você fala, realmente, isso acontece no mundo que a gente vive hoje. As relações familiares estão adoecidas. Eu vou afirmar isso. Obviamente que existem exceções. Como o pastor falou, 9 famílias têm problema humanamente. Eu sempre falo também assim, se falar que
problema na criação de filhos, que os filhos são perfeitos, ou não tem problema no casamento, eu sempre falo assim, ou é mentira, ou um dos dois é anulado. É aquele que o outro cresceu totalmente e um faz só o que quer e o outro não tem nem tempo de pensar alguma outra coisa. Nós somos seres humanos têm problemas, têm conflitos, mas eu vou levantar para vocês a ideia de que nós temos problemas mais sérios e as nossas relações estão adoecidas por causa daquela cosmovisão que eu falei, que cada vez mais encharca as nossas vidas com ideias que são totalmente contrárias à palavra de Deus, que são totalmente contrárias aos valores do reino de Deus. Porque uma coisa que a gente esquece, às vezes a gente está falando dos valores do reino de Deus em alguns momentos sem citar versículo, mas naquela fala, naquele exemplo, naquela ação, a pessoa está sendo impactada com o amor de Deus. Eu até foi interessante, a Daíl me convidou para fazer uma palestra, uma conferência lá em Bom Jardim, e eu fui também na palestra de Duas Barras. E, sem querer espiritualizar tudo, nas duas situações eu passei mal mesmo. E aí no carro eu estava indo para Duas Barras, o WhatsApp é bom por isso, né? Serve de instrumento. Eu mandei uma mensagem no meu grupo de irmãs, eu tenho 5 irmãs, sempre tem alguma postos. Falei, alguém aí ora por mim, que eu não estou me sentindo bem, eu não vou conseguir dar palestra. Cheguei lá, fiquei bem e consegui. Eu acredito, eu estava conversando com a Adriana, eu estava indo lá, eu não citei um versículo, mas eu estava falando dos valores de resgate da criança. E é desejo do coração de Deus que a gente defenda a criança. E eu acredito que o inimigo possa se incomodar, porque eu tenho plena consciência que quando eu vou lá, eu oro antes, eu peço para o Espírito Santo agir na vida das pessoas. Eu não vou citar versículo. Eu falo, Senhor, haja no coração. Eu não posso falar abertamente, mas eu posso ter inúmeras estratégias para falar do amor de Deus, usando as teorias das coisas que eu já estudei. E eu acredito que o inimigo sabe disso. Então, nós temos um tempo que a gente tem que estar muito atento. E aí nós vamos começar a falar um pouquinho sobre essas relações. Vamos falar um pouquinho começando dos casamentos. Ixi, tem tanta coisa para se falar, né, de casamento, mas eu não vou falar de todas as questões, de todos os problemas, só vou falar um pouquinho que nos relacionamentos as pessoas estão virando objetos, não só nos casamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês. O que a gente fala, as palavras que a gente usa, elas têm muito a ver com o que a gente pensa. Há 20 anos atrás, se eu falasse ficar, o que é o verbo ficar? Permanecer. O que é pegar? Se eu falasse vou pegar, é o quê? Segurar. O que é o ficar e o pegar? Permanecer e segurar. Hoje, o ficar e o pegar, por exemplo, para os adolescentes, é o contrário de permanecer e segurar. É deixar ir, é passar brevemente por uma pessoa, é usar o corpo daquela pessoa. As pessoas estão virando objetos. Quando um adolescente, ele acha que ele pode beijar várias, e isso acontece fora e dentro das igrejas, e as pessoas acham que é caretice às vezes, né, em alguns lugares falar. Beijar várias meninas, experimentar várias, ficar com várias, é fruto de um mundo em que as pessoas são objeto. Porque objeto é assim, não é? Você usa, e o que você faz depois que não quer mais? Joga fora, é descartável. Nós vivemos hoje, como tudo virou consumo, tudo que é descartável. Nós temos que estar muito atentos a isso. As pessoas viraram descartáveis. E nos casamentos, é interessante a gente pensar que o até que a morte os separe foi substituído por até que a satisfação diminua. Essa é a mensagem da nossa sociedade moderna líquida. Você não precisa carregar peso. Meninas que vão, que eu não sei se alguém assina, mas essas revistas, Nova, Caras, Cláudia, se você senta lá no dentista, na manicure e abre uma revista dessas, o que vai estar escrito? Você está num relacionamento ruim, mas existe alguma coisa melhor te esperando ao dobrar a esquina. Se livre dos problemas e fique livre para viver o novo. Esse tipo de mensagem é comum no mundo inteiro. Tem estudos que analisam o discurso das revistas femininas. Ou não lê revista feminina? As mulheres talvez sejam mais atingidas por esse discurso ou estão reproduzindo o que os homens já pensavam da descartabilidade? Não sei. Mas a ideia é, está tendo problema? Até tem na internet algumas
frases assim, tipo, quando os meus avós casavam, as pessoas falavam que era uma geração que quebrava, consertava. Hoje a gente é a geração que quebra, joga fora. Um mundo que diz que tudo que quebra você pode jogar fora, passa cada vez mais a mensagem que você não deve construir nada. Deu problema, joga fora. Eu estava até conversando com as meninas, num caso que eu vi esses tempos atrás, um casamento que não durou um ano, e aí a gente com a mentalidade tentando pensar de uma forma cristã, falando, meu Deus, o que aconteceu para esse casamento? Você já imagina uma desgraça, e mesmo assim, que não era motivo suficiente, né? Porque o casamento foi feito por Deus para durar para sempre. Porque o rapaz não deu o carro que ela precisava, por questões materiais, as pessoas estão cristãs. Nunca tivemos tantos divórcios no meio cristão como nós temos hoje, porque nós incorporamos, assim como o mundo incorporou a ideia de que já não estou feliz. Gente, o conceito de felicidade é uma desgraça no mundo moderno, porque a gente diz o quê? Você precisa ser feliz. Gente, cristão que pensa isso, ninguém é feliz o tempo inteiro. As redes sociais, você vê pessoas que dizem assim, meu final de semana foi perfeito. Eu falo, gente, mas a vida dessa pessoa é perfeita. A minha vida não é perfeita. Num final de semana tem hora que eu estou feliz, tem hora que eu estou chateada, ainda mais se for na TPM, né, as mulheres aí. Você é feliz, radiante, mesmo como cristão, 24 horas por dia, todos os dias do mês mentira. A gente, às vezes, até as igrejas passam essa mensagem. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, o cristão tem que ser feliz, tem que ser assim. Qual é o conceito de felicidade cristã? Nossa, por isso que eu gosto também dos hinos, pastor. Eu cresci ouvindo os hinos, porque eles são muito, muito pé no chão. Fala de sofrimento, fala de dor, pega o castelo forte, mesmo que Satanás, eu vou continuar sendo feliz. Não é aquela felicidade, estou me sentindo bem. É uma felicidade interior que transcende, estou alegre e feliz. Nossa sociedade não quer sentir dor. Nós vamos falar sobre isso. Uma sociedade que não quer sentir dor não pode aceitar o cristianismo. O cristianismo, amanhã domingo, o que é amanhã? O que a gente comemora na igreja? A Daiane sabe. Dia da intercessão pelas igrejas. Acho que ela foi o primeiro. Dia de intercessão pela igreja perseguida. Aí então a igreja perseguida está em pecado, né? Porque imagina, no meio da dor, eles conseguem encontrar sentido. Eles não são felizes, alegres 100% do tempo, ou talvez sejam mais do que a gente, né, que vive com tudo. É uma questão aí para a gente pensar. Os casamentos e os relacionamentos estão virando descartáveis. Você joga fora, cada vez mais. Tem nos Estados Unidos o kit de divórcio. Compra no supermercado o livro e como você faz em 10 passos para jogar no lixo o seu marido ou sua mulher. É orientando como você se divorciar sem dor. Realmente, você compra no supermercado. Então a ideia eu ouvi há um tempo atrás, num casamento cristão, um pastor dizendo alguma coisa do tipo assim, seja infinito enquanto dure. Eu falei, meu Deus, acabou, né? Porque se na igreja, no casamento, pelo menos da boca para fora, alguns dizem até que a morte separe, a ideia de que enquanto der para ficar, fique. Existe um conceito de que amor é uma coisa que acaba. O amor dura um tempo, tem autores que escrevem sobre isso, depois ele acaba porque confunde amor com paixão. A paixão é aquela coisa dos hormônios. Quem aqui é casado, namora, sabe que no início, aquela dor na barriga, encostou a mão, já estava aquela emoção. Isso dura depois de 10 anos de casado? Tem isso, desse jeito? Aí, eu não sei, mas tem gente que vem na frente e fala, eu continuo tendo aquele dor, coisa no seu. Eu falo, gente, deve ter velho, porque não é possível. Desculpe. Você tem esse frio no sopro desse jeito? Tudo bem, meu marido, quando ele ficou 9 meses fora, viajando, a gente ficou com mais saudade, mas assim, no dia a dia, eu tô sendo muito real, porque senão o outro olha e fala assim, só eu que não vivo desse jeito, esse romance. O amor, ele é conquistado todo dia. Eu ouvi esses dias um debate com o Timothy Keller, alguns, não sei se era o John Piper, estava junto, e eles falavam assim, o que sustenta o amor é a aliança. Eu achei tão profundo isso. Não é o amor que sustenta a aliança, muitas vezes. Muitas vezes é a aliança que sustenta o amor.
Pode acontecer nos relacionamentos de em algum momento você está chateado, você ter brigado, você está vendo os defeitos do outro, o outro está vendo os seus defeitos e você fala, não, eu fiz uma aliança para sempre, primeiro com Deus. E o amor, obviamente, que o amor vai cumprir e você vai resgatar aquilo que foi perdido. Mas a gente precisa pensar nisso. A mensagem da modernidade líquida é: quando a satisfação diminuir, você pode partir para outro. Comecem a ver a quantidade de gente, inclusive cristãos, no segundo, no terceiro, no quarto casamento. Eu não estou dizendo, eu não sei, não quero julgar. Podem ter pessoas que tiveram problemas e tiveram que se separar por algum motivo, mas eu estou dizendo a gente aceitar essa mentalidade como normal, como se fizesse parte daquilo que a gente vive e corretamente. Então, as pessoas viraram objetos. Os filhos, nós vamos pensar um pouquinho, amanhã vocês vão conversar mais sobre isso. Dentro desses relacionamentos descartáveis, como é que ficam os filhos? Cada vez mais, eu sempre falo, ter filho é o maior desafio humano, na forma que uma pessoa pode ter. Eu acho que não existe maior desafio do que ter filhos. Eu não sei, quem é pai aqui concorda comigo? Ou eu acho que eu não consigo ver outro. Eu falo, o filho te ensina, uma das grandes... Primeiro que Deus diz que é pai, né? Ele se colocou como pai porque a gente aprende sobre Deus quando a gente tem filhos. A gente aprende sobre egoísmo. Quando você não tem filhos, é muito mais fácil, é a oportunidade que Deus te dá para aprender várias coisas, inclusive ser menos egoísta. Tem muitas pessoas que não têm filhos e são maravilhosas, não estou dizendo isso. Mas tem algumas pessoas que escolhem não ter filhos, eu não estou dizendo que tem que não ter ou que tem que ter, porque não querem deixar de lado a própria vida. Tem medo de ter que repartir. Porque depois que você tem filho, a gente estava até falando ali por ali, sua vida virou de cabeça para baixo completamente. Para a maioria, né? Às vezes não. Nós vamos falar um pouquinho o que é ter filhos na modernidade líquida, e se a gente está entrando nessa como uma igreja. Qual é o problema hoje? Os filhos estão se tornando objetos de consumo. Tudo é objeto para jogar fora. Então a gente falou do abandono. O que acontece? Eu posso, esse autor, o Bauman, ele fala o quê? O filho não é como uma mercadoria. A mercadoria deu defeito, o que eu faço? Tento consertar. Não deu para consertar? Jogo no lixo. E o filho? O filho, você não tem garantia, entre aspas, que vai dar certo. Pensem aí na sociedade. A gente tem o alívio de ter a palavra, de confiar em Deus e entregar para Ele. Mas quem não tem? Você tem certeza? E mesmo que você tem certeza que o seu filho vai dar conta das suas expectativas todas? Você tem certeza disso? Você consegue? Você pode ter certeza? Quantas pessoas estão na igreja e os filhos estão fora? Você tem certeza que ele vai ser aquilo que você projeta? Filho é um investimento que você não sabe quando vai render no final. Numa sociedade em que tudo é consumo, é muito complicado ter filho. As pessoas estão, muitos, evitando ter filhos. Nós vamos ver, nunca houve tanta gente dizendo que não quer ter filhos. Não quero dizer que é obrigado as pessoas terem filhos, não é isso. Mas comecem a ouvir discursos de pessoas que falam assim: eu vou ter um filho, eu não, vou ter um cachorro. Eu só quero dizer o seguinte: nos Estados Unidos tem estudos dizendo que está sendo criada a geração X. São mulheres que preferem nem casar e nem ter filhos e terem um cachorro para ocupar o espaço emocional. Eu não estou dizendo que o problema é ter cachorro, o problema é quando você substitui a ideia de filhos pela ideia do animal. Substitui por um gato, substitui por um cachorro. Porque filho é uma caixa de aço que você carrega, um peso que você não sabe direito o que vai sair. Essa é a ideia que a modernidade dá. Então é melhor evitar. A ideia com relação aos filhos é que eles são, não a nossa, né? Que a gente tem que lutar contra. Outra coisa, 30 anos atrás, 40 anos atrás, ou até um pouco menos, ninguém escrevia, ninguém falava assim: quanto custa um filho? Eu nunca ouvi, nunca. Graças a Deus, os meus pais falarem assim: qual é o custo de um filho a vida inteira? Nunca, nunca. Hoje, as revistas, os livros, as pessoas falam assim: quanto custa um filho até ele se formar na faculdade? Tantos mil reais. Quanto?
pessoas não podem ser transformadas em preço. E aí tem gente falando assim: eu não vou ter filhos porque filhos vão custar 200 mil. Vocês conseguem perceber que o dinheiro é uma coisa muito sem valor para você colocar uma pessoa e dizer quanto ela vale? Filho, quem tem filho sabe, filho não tem preço. Então até esses filhos custam não sei quanto no decorrer da vida. Eu ouvi uma vez um rapaz que não era cristão, ele falando assim, que ele queria ter 5 filhos. E aí as pessoas falam que 5 filhos. É assim, muito triste, porque ele teve câncer e não pôde ter filho nenhum. E ele falava que era ter 5 filhos, as pessoas falavam sempre para ele, que absurdo. Aí um dia ele falou assim: não existe nada que tenha um valor maior do que o meu filho ter irmãos. O que tem mais valor? Por exemplo, filho único, tudo bem. Mas muitas pessoas falam, eu não vou ter o segundo porque eu não quero gastar. Aí tem gente que vai dizer assim, estou dizendo que todo mundo tem que ter 10 filhos, não é isso? É só o que está por trás das falas, conseguem perceber? Não é pecado ter um, ter 2, não ter nenhum. É o que está por trás da fala das pessoas. Eu não quero gastar, e eu escuto gente falando assim, se eu tiver 2, eu não vou poder levar para Disney. Se eu tiver... E eu sempre penso assim, eu tenho 5 irmãs, eu fui para Disney, eu estudei escola particular. Se alguém me perguntasse, você queria não ter tido nenhuma, ser só você, e ter feito faculdade fora, ter ido para intercâmbio, eu falo, mas nunca, eu não penso 2 vezes, eu não voltaria nada por causa do valor de ter irmãos. Só que hoje as próprias crianças estão incorporando essa mensagem. Eu já perguntei para a criança, você prefere ter um irmão ou você prefere ter tudo para... eu não quero ter irmão não, porque eu vou ter que dividir minhas coisas. Olha a mensagem que nós estamos passando para as nossas crianças, que elas têm que ser o centro do mundo. Essa é uma mensagem cristã, se a gente for pensar, eu quero para mim, eu não quero dividir meu quarto. Como é que vão ser esses cristãos que nem o quarto eles não querem dividir com ninguém? Como é que ele vai dividir a vida em doação pelo outro depois se ele quer ser um cristão que serve? Só para incomodar vocês um pouquinho e pensar sobre essas questões. A felicidade hoje, com relação aos filhos, está ligada ao ter. Então, eu tenho certeza que isso que eu vou falar, vocês podem não admitir, mas passa pela cabeça de vocês que eu às vezes tenho que lutar contra isso. Quando eu penso assim, às vezes, eu queria comprar não sei o que, meu filho não precisa. Tadinho, ele não tem isso. Aí eu tenho que falar, por que tadinho? Ele tem tudo que precisa, mas às vezes um brinquedo novo, uma coisa que ele pede, você fala, coitadinho, eu queria tanto que ele tivesse. Na verdade, você muitas vezes não teve, quando você era criança, você guardou aquilo, eu vou dar para ele, coitadinho. Por que coitadinho? Talvez o coitadinho, ou com certeza o coitadinho é o que está tendo tudo. Nós precisamos lutar. Eu tenho certeza que os pais lutam em algum momento contra isso. De pensar, mas eu precisa. E eu vou dizer, é melhor que você dê menos do que você dê demais. As pessoas não estão conseguindo lidar com isso, estão criando pessoas e cristãos, porque as crianças estão aprendendo o que é o mundo e o que é o evangelho, olhando para vocês, que só pensam na questão de ter e no consumo para elas. Nós precisamos pensar muito sobre isso. Esses dias eu estava conversando com a minha irmã, meu menino pequeno, e ela falou assim, Silvana, o Cadu não consegue dar valor para nada. Ele tem 4 anos. Tudo que ele ganha, dali 5 minutos ele joga para lá e não quer mais. Não é da essência de uma criança, eu falei, não, você está ensinando isso para ele. Por quê? Ela falou, mas eu comecei a só comprar coisa no Natal e no aniversário. Não compro mais. Eu falei, tá, vamos analisar, não compra mais. Nunca você compra mais nada? Às vezes eu compro uma coisinha, aí fui descoberto. Quando você está na loja Americanas, naquele dia que ele pede, o brinquedo cai. As lojas são feitas para ti. Como é que é a loja Americanas, por exemplo? Você vai quando você entra no caixa, como é que é? 1000 coisas para você. Aí vai diminuindo o preço. Porque se você não pegar de 40, pegar de 10, a de 5, você pegar alguma coisinha. E a criança é assim, ela vê aquele brinquedão. Mãe, compra esse. Não. Aí ela vai pedir. Mãe, compra esse. Mãe, compra esse. Aí chega na fila, ela pega o chocolate. Compra esse. Você fala não. Até que ela pega a balinha de R$1, você vai dizer, então compra esse. Aí você fala assim, eu sei que eu... então tá bom, então esse eu compro. Quem já nunca caiu nessa de fazer? Eu falei, quando você compra, naquele dia, que ele pediu, a de R$1,
Para ele é a mesma coisa que você comprar sardinha. Para a criança não vai ter diferença. Na cabeça dela, ela ganhou alguma coisa porque ela não está querendo brinquedo. Ele já tem um monte de brinquedo. Ele quer satisfazer a ânsia de comprar. Porque a gente sabe que a nossa sociedade ensina isso pra gente. A gente quer ter o sapato, comprou, perdeu a graça. E é isso que a gente está ensinando, essa compulsão por ter para as crianças. Eu sei que eu tenho uma criança perto de mim que pedia. E é igual droga, gente. Sabe como é que você faz com droga e com álcool? É um dia de cada vez que a pessoa vai ficando sem, e aí ela vai percebendo que ela vive bem sem, até que ela começa a ser desintoxicada, porque a propaganda vai intoxicar essa criança, porque a sociedade vai intoxicar. E olha que coisa, você já parou para pensar que isso está formando o caráter cristão do teu filho? A gente não para para pensar nisso. Porque aquele que vai dar para missões, que vai aprender que não precisa, que pode ser desprendido, vai aprender desde a infância, ou não vai aprender. E vai ser aquele lá que o pastor, sabe, que aquela mão fechada, mas como é que é lá de criança? Mas também não é para falar que a culpa foi do pai, porque Deus liberta também, tem como melhorar depois de adulto. Mas olha o que nós estamos fazendo com as nossas crianças. A cultura do mérito. Nós estamos, é uma cultura que não é cristã. Primeiro que eu sempre falo assim, quando alguém fala, você merece, eu falo para as pessoas, quando eu dou a palestra para adultos, sabe o que você merece? A única coisa que você merece? O inferno, o resto é graça. Fora isso, mas pensa você quantas vezes, esses dias, ontem, quando eu falei do menino, eu podia falar assim, mas eu também passei uma história difícil. Nossa, tá cheio de crente falando isso. Meu pai foi nordestino, foi para São Paulo, estudou até a 3ª série e eu consegui fazer doutorado. Só que meu pai comprava livro, eu nunca passei fome, eu nunca fui abusada. Tem vários detalhes que me protegeram, graças a Deus por isso. E aquele menino que eu citei na fala, não tem. Você não merece. Tudo é graça. E a gente está dizendo para os nossos filhos que eles merecem. Estamos criando uma cultura do merecimento. Você merece. Obviamente que ele tem que se esforçar. Não estou dizendo isso. Ele tem que lutar, tal. Mas temos que tomar cuidado com a cultura do mérito. E aí alguém tocou nisso. Nós estamos colocando as crianças como reis. Tem um livro muito interessante para quem tem filhos, chamado Crianças Francesas Não Fazem Manha, que mostra a diferença da nossa educação brasileira para alguns lugares do mundo. A criança brasileira, a gente está reproduzindo o padrão da criança americana. E a gente não está ensinando valores cristãos. Porque o valor cristão é servir, é deixar o outro, achar que o outro é maior do que eu. A gente está dizendo para eles que eles são reis. Então, as crianças estão fazendo o que elas querem, mandando nos pais, exigindo o que elas querem, e tem pais que têm medo e não conseguem, estão sendo escravizados pela criança. Você está deturpando e estragando a educação do seu filho, você faz isso. Nesse livro eles contam que na cultura francesa o pai consegue jantar, é uma americana que vai para os Estados Unidos e fala, meu Deus, essas crianças não interferem na hora do jantar, na hora de dormir, 8h30, vai dormir. Eu conheço muitas crianças aqui no Brasil, a Bia às vezes conta da turma dela, de crianças que dormem na aula, quem é professora sabe, porque o pai fala assim, eu não consigo fazer ele dormir na hora. Ele dorme 3 horas da manhã. Se for um bebezinho, gente, se for uma criança pequena, já tem que dizer, é uma coisa. Agora uma criança de 8, 9, 10, eu não consigo. Quem está precisando apanhar é o pai, né? Não é a criança. Porque é difícil. E outra coisa, na cultura do eu não quero prestar atenção no outro, educar dá trabalho. É mais fácil eu gastar o meu tempo comigo mesmo e deixar o filho fazer o que ele quer. Tem coisa mais fácil do que não educar, do que deixar fazer o que quer, a hora que quer, e você viver a sua vida. A consequência vem depois. Quem tem filho sabe, o difícil é dizer o não. O sim é fácil. O não, porque eles não aceitam. Mas por que não? Esse aqui é muito, por que não? Mas porque às vezes eles sabem que a gente acaba falando sim, de tanto que argumenta. Não é, o sim não dá trabalho. Você não precisa, no sim você está pensando em você não está pensando na criança. Então a importância, o excesso, eu vou dizer, um pouco mais de rigor é melhor do que a ausência. A criança que cresce fazendo o que ela quer, ela se sente desprotegida, ela se sente solta no mundo sem ninguém para
para cuidar dela. Os problemas que a gente tem, as meninas aí que são psicólogas sabem melhor que eu, com pessoas que se sentem soltas no mundo, sem figura de pai, sem figura de mãe, são muito sérios. As igrejas, os pastores sabem os problemas de crente que não tem figura de pai, que chega com uma deturpação da imagem de Deus, que se sente abandonado, e às vezes isso vai ser levado para a vida inteira. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês, muito importante. Nós estamos nesse mundo do consumo, nesse mundo com essa cosmovisão deturpada, criando pessoas que não sabem amar o próximo. O consumo, o ter, eles vão estimular a competição. E eu sempre falo que as mentiras do mundo de Satanás, elas são sutis. A competição é ruim? Depende. Nunca é claro o problema, é sempre sutil. A competição pode ser boa, pode ser saudável uma competição? Pode, não? Vocês estão até com medo, né, de dizer que pode. Mas a competição que nós temos hoje é uma competição desumana. Por exemplo, a competição, quando eu era criança, ou quando as pessoas mais velhas eram crianças, era de repente ser o melhor no esporte. Então eu podia me esforçar e tentar ser bom no basquete. Eu sempre odiei, nunca ia conseguir, mas eu podia tentar, pelo menos, ter a ilusão que eu seria boa no basquete. Eu sofria bullying porque eu não era boa no basquete, eu tenho trauma da educação física por causa disso, mas eu podia tentar. A competição hoje ela é tão desumana porque ela gira em torno do consumo. E aí eu vou dar alguns exemplos, e vocês devem ter outros, dependendo de onde isso é mais complicado. Tem lugares muito longe daqui, assim, eu tenho vários exemplos, depois que você tem filhos, sobrinhos, você tem os exemplos de perto. A competição é pelo que você tem. Teve uma situação que nós convivemos de alguma forma, que as crianças no recreio, elas excluíam as crianças que não tinham viajado para o exterior. Só podia participar do grupo as crianças que tinham ido de férias para o exterior. E aí elas se intitulavam Doutora Nova York, Doutora Dubai, Doutora... Se eu sou uma criança bolsista numa escola, eu posso lutar para o meu pai me levar para o exterior para eu poder brincar com aquelas crianças? O que isso vai gerar em mim? Ódio, revolta e muitas vezes contra a própria família. A minha família tinha que poder. Nós estamos estimulando relações muito complicadas e odiosas quando a gente compra um produto para a criança competir com o outro. Porque muitas vezes ela quer um produto novo porque ela quer ter o melhor do que um amiguinho. E isso está criando uma geração de pessoas individualistas e que competem entre si. Tem lugares, eu lembro de uma amiga minha que era de uma igreja, não vou falar o nome da igreja, que as mulheres não podiam fazer nada na igreja, não era igreja batista não. E aí as mulheres usavam as roupas muito bonitas e ficavam sentavam na frente e iam no banheiro toda hora. Quem tinha a roupa mais bonita, elas podiam competir. A gente está criando crente assim, mais preocupado com a roupa, que vai um olhar para o outro, do que com outras coisas. Ou crentes que falam que merecem, né? Ele não merece, ele é pobre, né? O pobre da África não merece. Ódio e disputa em torno do ter. Nós estamos, e isso não sou eu que estou falando, são vários autores, criando problemas muito sérios por causa disso. Aí quebrou ali, mas a comparação odiosa, o autor fala de Nausenes, que a gente cria comparação odiosa. Eu comparo, quem convive, as meninas que dão aula em escola sabem, isso é mais forte nas meninas. Cá entre nós, não é porque a mulher é pior que o homem, não tem nada disso. Por que é pior nas meninas? Porque as meninas são mais bombardeadas desde cedo por uma cultura do corpo, uma cultura da perfeição, uma cultura que a gente fala assim, até a gente fala umas besteiras assim às vezes, e mulher não dá para confiar, mulher é mais fofoqueira. Não é, a mulher é essencial, vamos falar da Eva, não é para acabar com as mulheres não. Nós ensinamos as nossas meninas, uma criança de 5, 6 anos que chega e te olha de alto a baixo e fala sobre sua roupa, ela nasceu assim, ela aprendeu. Lembram do que eu falei, que a gente está acabando com a imagem da infância? Essa criança que olha do alto a baixo e briga pelo ter, será que seria aquela que Jesus chamaria e falaria, sejam como uma criança? Conseguem perceber que a gente está acabando com a imagem? Porque infância, a criança é aquela que brinca e nem vê a roupa do outro. A criança
existem crianças que estão, eu vi alguns grupos, já acompanhei, que eu falei, meu Deus, nós estamos tornando as nossas crianças em monstros. Elas não dão mais com a essência do que é ser criança. A gente está colocando nessas crianças um mundo do eu, que é totalmente contrário à mensagem de Jesus. Como é que eles vão aprender a partilhar? A essência do cristianismo é a partilha. Eu fui falar outro dia no negócio da minha turma, olha o risco que a gente corre em ser cristão nos tempos de hoje. Eu falei um negócio da minha turma essa semana na faculdade, o menino virou para mim, vai para Cuba, professora. A gente corre risco até de ser chamado de comunista agora. Não concordo com o comunismo nem com o marxismo, mas eu tenho que dizer que, independente disso, não é comunismo e marxismo. Jesus, essencialmente, vai dizer ou não. Vamos pensar na igreja primitiva. Nós estamos tirando isso das nossas crianças. E uma outra questão importante, principalmente com as mulheres, mas homens também, nós estamos tornando as crianças, o corpo das crianças e das pessoas como objeto. Isso é muito perigoso. Os meninos, eles estão sendo bombardeados com o quê? Com a coisa do corpo forte. Tudo isso para vender. Porque você vende a academia, você vende os produtos. Tudo isso é para alguns enriquecerem. Olha a ganância do nosso mundo, gente. Tudo por causa... O que a Bíblia fala? O dinheiro é o quê? A raiz de todos. Vocês já pararam para pensar na dimensão disso? Tudo isso está por trás. A raiz de todos os males. Não sou eu que estou falando. É o que está por trás disso. É fácil a gente ler na Bíblia e falar a raiz de todos os males, mas a gente está compactuando muitas vezes com essas coisas na hora que eu crio padrões de comportamento, de compra, de uso do corpo, sei lá o que com o meu filho. Então, lutar contra fortalezas espirituais é lutar contra essas coisas. O que a Bíblia nos diz? Em contraponto a tudo isso, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Vocês estão conseguindo perceber a estratégia do diabo, da disputa, do ódio, da competição? Quem é que vai conhecer com as nossas crianças que eles são discípulos de Cristo, se até por causa da mochila um quer ser mais melhor que o outro? Inclusive as nossas crianças tinham que ser diferentes dentro desse contexto. E é muito bom que a gente possa ter escolas que possam fazer isso de forma mais intensiva, porque o pai que tem filho e luta contra isso, luta muito. Eu vou dizer que eu nunca imaginei que eu ia passar por tantos problemas com relação a isso. Vou pedir licença para mim, não sei se eu posso contar, vamos dizer? Não sei se ela vai sentir. Mas nós chegamos a viver algumas coisas muito complicadas, que o momento da vida dela, ela virou para mim e falou, eu não aguento mais essas coisas, que eu quase prefiro morrer. E é isso que está acontecendo com as nossas crianças. E aí eu falo, glória a Deus que ela percebeu, pôde superar isso, porque o risco que ocorria era ter virado uma monstrinha, né? Ou vira um monstrinho, ou se angustia. Então, às vezes, meu filho não está, olha se ele já não incorporou essas coisas todas, toma cuidado. Nós estamos destruindo o amar ao próximo. A nossa sociedade está fazendo de tudo para destruir. Primeiro, como é que é o mandamento bíblico? Amar ao próximo como si mesmo. Tem vários autores que discutem o quê? Que nem são cristãos. Esse mesmo que eu citei bastante, ele fala: quando você destrói a imagem do outro, você destrói a capacidade dele de amar o outro e de amar a Deus. E é isso que nós estamos fazendo. Quando as meninas estão se comparando o tempo todo, e aí nós vamos pensar um pouquinho nisso aqui, nós estamos destruindo a imagem de Deus, a pessoa está se olhando como nada, e quem não ama a si mesmo, a Bíblia diz, ele não pode amar o outro e amar a Deus. Então esse é um exemplo só de uma das doenças que a gente vive hoje. Claro que essa foto é a foto extrema, mas a anorexia e a bulimia são doenças que crescem vertiginosamente. Todas as vezes que eu falo com uma turma sobre essas questões, todas assim, a maioria, vem uma aluna para mim depois e fala assim: professora, eu tive isso. Eu lembro de uma menina que veio e falou assim: professora, eu de psicologia, né? Eu tinha as mãos em carne viva durante um ano, porque eu comecei a vomitar tanto para querer ser magra, que a minha mão perdeu a pele. E aí na hora, não sei se você vai pensar a mesma coisa que eu falei assim:
sua mãe e sua família não via sua mão? Não, ninguém reparou. Acho que eu não preciso falar mais nada, né? Quem estava olhando para essa criança com 15 anos, quem estava sentando à mesa com ela, você não vê a mão da sua filha em carne viva por meses. O problema está em algum outro lugar que não é só o que ela está buscando. Uma imagem que é bombardeada pela mídia, que é bombardeada pelos filmes, de ser alguma coisa que não pode ser. E aí, se a gente for pensar um pouquinho na infância, subiu um pouquinho, acho que dá culto, aqui não, só ali, culto ao corpo erotizado. Nós estamos destruindo, eu coloquei as meninas porque o bombardeio é maior. Nós precisamos, eu acho que a gente vai ter associações cristãs contra o consumismo na infância. Ia ser um maior. Mas isso não é coisa para crente, tem gente que acha, né? Não tem que discutir isso. As crianças estão perdendo a infância, e principalmente as meninas. Vocês veem o tipo de músicas e as letras de música. Como é que uma criança pode cantar funk erotizado daquele jeito e não tem uma legislação que proíbe no nosso país? Eu tenho um monte de amigos que não são cristãos e acho um absurdo isso. A indústria para vender as coisas para as meninas. Nós estamos voltando para a Idade Média, quando a criança era um mini adulto. Criança usando sapatos de salto que não são apropriados para a idade dela. Você está tirando a imagem da infância. Você está destruindo o corpo dela, porque ela não consegue. Como é que ela brinca? Como é que ela corre? Você pode começar a observar como tem. E nós precisamos ensinar as nossas crianças na escola dominical sobre o que é ser criança. As crianças não sabem mais o que é brincar. Olha uma coisa interessante das meninas. Minha filha teve Barbie, não estou dizendo que a gente tem que demonizar, não pode brincar com um determinado brinquedo, mas pensem um pouquinho. Quando a minha mãe era criança, minha mãe era criança, não tinha nem brinquedo, coitada, mas assim, quando eu era criança, antes de começar a Suzy, porque eu não tinha Barbie, tinha a Suzy, como eram as bonecas antes da Barbie e da Suzy? Que tipo de boneca que a gente brincava? Bebês. Vocês já pararam para pensar? A primeira vez que eu pensei sobre isso, eu falei, olha que coisa significativa. As bonecas, não existiam bonecas como a Suzy, que são bonecas adultas. Eram bonecas reproduzindo a maternidade. Então eram bonecas que você brincava de cuidar do outro. Era o outro. Eu brincava dando uma madeirinha, penteando o cabelo, trocando a fraldinha. Você está cuidando de alguém. As bonecas de hoje, se você for pensar no Monster, elas são um espelho do que eu gostaria de ser. A Barbie, a Monster, elas são bonecas de brincar? Elas são a imagem narcísica de mim. Conseguem perceber a diferença? Uma boneca que eu cuido e uma boneca que é a minha imagem do que eu gostaria de ser em termos de vaidade. Porque a Barbie não é uma boneca de cuidar, é imaginar que eu sou a celebridade. A Barbie tem muitos carros, aviões. Olha a imagem de consumismo que a gente passa com aquela boneca. É uma boneca celebridade, que é uma outra questão aí, que nós não vamos falar mais da cultura da celebridade. E a boneca que eu cuido é a boneca que dá trabalho. Eu já estou reproduzindo a coisa do serviço ao próximo. Agora não. Então a boneca sou eu. Então o que a gente está fazendo com as nossas infâncias, que nós estamos permitindo, deturpando o reino de Deus na vida delas. Eu achei interessante, é um pouco grande, mas essa citação do livro do John Piper que fala o seguinte, só para a gente pensar: se criássemos nossos filhos não para estudar e trabalhar em alguma coisa simplesmente, porque estes de fato nos deixariam orgulhosos, mas em vez disso, se os criássemos para que pudessem descobrir o caminho em que Deus os colocou, e se nós decidíssemos cuidar deles e criá-los de tal maneira que Deus pudesse utilizar os dons que Ele lhes deu para a sua glória, se nós os ensinássemos continuamente a se concentrarem na supremacia de Cristo, na verdade, e na maneira como Ele se relaciona com o nosso propósito para existir, Cristo é antes de todas as coisas. Imagina a dimensão disso. Coisas pequenas que a gente pode tentar. A Bia fala que ela vai fazer arquitetura. Desde a escolha do filho, eu não vou chegar, não é necessariamente falar assim, não, você vai fazer seminário, você vai ser missionária, mas eu falo assim, o que na arquitetura, ela sabe disso que volta e meia eu falo assim, o que na arquitetura você pode fazer para servir a Deus? Porque as nossas profissões, tudo, a gente precisa ensinar isso para os nossos adolescentes, como igreja a gente tem perdido isso. O que na arquitetura você pode usar para o reino de Deus? A
Aí outro dia a gente estava conversando, pode criar uma tecnologia de fazer casas sustentáveis com baixo preço, ajudar populações carentes a terem acesso à casa própria. Isso é de alguma forma proclamar o reino de Deus através de uma área importantíssima, que ela não precisa ser, não é mais ser pastor, missionário do que arquiteto, mas um arquiteto que seja usado no reino de Deus. A gente perdeu no decorrer da história, na divisão do profano e do sagrado, a gente acha que o missionário, o que é mais crente é o missionário que vai para a África, né? Os outros a gente vai botando em patamar, assim, por exemplo, os pastores, as pastoras estão lá no fim, né? Mas aí vai a escala, assim, que a gente vai colocando. Para Deus, não existe essa escala. A profissão para a glória de Deus. Mas como a gente cria os nossos filhos assim? A gente cria falando assim, você tem que ser um homem de sucesso, ganhar muito dinheiro. Esse não pode ser o discurso da formação de filho nosso como cristão. E aí, nós estamos com tudo isso, nunca estivemos com tantas doenças de alma e de corpo como hoje. As meninas gostam de quando tem psicólogo na plateia, a melhor coisa, que a primeira coisa que elas fazem porque o negócio, eu falo, eu sinto muitos psicólogos na minha volta desesperados, porque é lá que as mazelas chegam e se abrem, né? Os pastores também, muitas vezes nos aconselhamentos, é que escutam e vão ouvir o que está dentro da alma humana. Eu tenho uma amiga psicóloga, que vou citar quem as meninas conhecem, que às vezes ela fala assim, Deus me livre, esses crentes estão lá na igreja, mas depois quando chega no consultório e ela conta umas coisas, eu falo, ai meu Deus, tem misericórdia. Vive uma vida aqui e outra vida muito diferente quando abre o coração. É verdade, nós somos cristãos, nós somos falhos, as igrejas, todas elas vão ter problemas e vão ter imperfeições. Glória a Deus, enquanto a gente estiver aceitando as imperfeições e podendo trabalhar, mas desde que a gente queira mudar, sabendo que é pecador em processo, né? Que a gente nunca vai ser perfeito, mas que a gente precisa se admitir como pecador. O problema é o quê? Nós estamos com muitas doenças de alma e de corpo. Como igreja, a gente precisa ter consciência que essas coisas estão interferindo dentro e fora do nosso mundo. Aí só algumas, rapidamente, para a gente falar, que aí até o que a pastora Nazaré falou vai reforçar. Não tem como pensar que essas coisas não interferem no mundo se a gente olhar para esses dados. Em 10 anos, o suicídio de crianças e pré-adolescentes cresceu 40% no Brasil. Esse dado já é para a gente sair daqui, fazer vigília, orar e chorar pelas nossas crianças, que é outra coisa que a gente precisa fazer mais. Orar pelas crianças, pelos adolescentes, fazer movimento, porque tudo começa no mundo espiritual, né? Não é no natural que a gente vai conseguir mudar isso tudo. 40% nos últimos 10 anos. Só que a criança, ela tem uma realidade específica. Em cada 300 tentativas é que existe um suicídio. A criança é mais frágil. Não acontecem tantos porque é mais difícil para a criança. Ela não tem tanta força, ela não tem acesso, senão haveria muito mais. Então, se você for pensar que em cada tentativa em cada suicídio tem 300 tentativas, você tem muito mais tentativas de suicídio. Eu nunca ouvi falar em tantas tentativas de suicídio. Você ouve hoje crianças de 10 anos casos de suicídio. Se você nunca ouviu, existem. As tentativas de suicídio por causa de bullying, cyberbullying, para quem não sabe, a perseguição que acontece dentro das escolas. O ano passado eu vi vários registros, uma da menina que se enforcou com, 14 anos, com a corda da chapinha, porque estava sofrendo perseguição na escola. Crianças que não conseguem lidar com os problemas, não tem com quem falar, não tem quem esteja cuidando dessas questões com elas, estão. Quem é responsável por isso? Nós somos responsáveis, sim. A gente não pode dizer que a culpa é só... O diabo está fazendo de tudo para roubar, matar e destruir, mas o que nós temos feito com relação a isso? De 2002 a 2012, o crescimento de 40% dessa taxa entre 10 e 14 anos. Não tem como a gente não se assustar com o que tem acontecido no nosso mundo. Os 3 primeiros, eu tenho algumas pesquisas. Uma disse que o segundo remédio mais vendido e uma outra que eu estava vendo, os 3 remédios mais vendidos no Brasil são ansiolíticos. O que é um ansiolítico? Um remédio para quê? Para ansiedade.
O mundo da correria, da compra, do corpo perfeito. Porque outra questão, até um dia que a gente fala um pouquinho sobre isso. As mulheres, muitas, estão desesperadas. Tem irmãzinha aí fazendo prestação, passando fome para fazer cirurgia plástica. Tem gente que eu já ouvi dizendo assim, eu tenho risco de morrer na mesa de cirurgia, eu prefiro morrer do que ficar do jeito que eu estou. Isso não é uma sociedade doente? Eu não estou falando da cirurgia de reconstrução de mama porque teve um câncer, não, estou falando em tirar barriga, aumentar peito. Esses dias, eu tenho que foi interessante, estava tendo uma discussão na igreja sobre tatuagem, sobre que é alguma coisa, não sei se é pecado, não quero entrar nisso, não sei o que vocês pensam aqui, mas que é uma inserção no corpo. E aí uma pessoa virou e falou assim, mas pastor, se eu não posso, na lógica, fazer nada, colocar uma coisa externa, que o peito de silicone não entra nessa mesma... Só para pensar, não estou dizendo que é pecado ou não é pecado, mas será que essa ânsia, que às vezes ela vai para o corpo, quer dizer, eu estou com problemas existenciais, eu acho que no meu corpo eu vou resolver, eu acho que no meu casamento e no marido quer jogar fora eu vou ficar mais bonita, então, aí eu até brinquei, o problema é que sempre depois do peito vem o decote, né? Aí já vem um outro pecado, aí vem o pecado, né? Se não for pecado, que aí o problema é a intenção quando você quer fazer. Qual é a intenção? Mostrar para o outro e levar o outro a pecar, erotizar, aí a gente pode falar que é pecado, né? Eu colocar o peito, não estou dizendo que é não, mas eu estou dizendo essa angústia que eu tenho que mexer e mudar o meu corpo, ao invés de mexer lá dentro. O uso de ansiolíticos, porque a gente tem uma grande quantidade de pessoas com depressão, em todos os lugares, dentro das igrejas, por diversos motivos, a gente não pode negar que é um grande problema da pós-modernidade. Em 16 anos, o número de mortes relacionadas com depressão cresceu 705%. Olha o que a nossa sociedade está levando as pessoas a entrarem no processo de depressão, que é uma doença, realmente. Existem inúmeros motivos, tem motivos que realmente são físicos, a gente não pode negar que é uma doença muito séria, mas tem coisas que estão estimulando e aumentando o índice das doenças. Cerca de 17 milhões de pessoas são vítimas de depressão no Brasil. Num mundo como o nosso, isso vai crescer cada vez mais, porque a gente dá o mito da felicidade. Não existe felicidade perfeita, não existe felicidade sem Deus, a gente sabe disso. 20% das crianças com depressão. Eu estava numa escola que eu faço trabalho com uma psicóloga voluntária, ela foi fazer o diagnóstico lá das crianças. Em 13 crianças, 8 tinham problemas de depressão e de tendência ao suicídio. É para a gente estar muito assustado com o que está acontecendo nesse mundo e muitas vezes com as crianças e as pessoas dentro da igreja. E aí, nós vamos encaminhar então mais alguns minutinhos para a gente abrir para conversar. Eu queria falar um pouquinho do papel das comunidades, da igreja. Eu nasci em igreja, mas assim, por mais que eu já tenha visto, quando você nasce em igreja, você já viu de tudo, né? Assim, você já viu todos os... Eu não me assusto, a gente não se assusta mais, né, com as coisas, mas ao mesmo tempo que eu já vi todos os tipos de problemas, porque meu pai é pastor, marido pastor, cunhado pastor, tem uma pastora, aí mais ainda, né? Você fala assim, de vez em quando, você fala, tem coisa mais linda do que a igreja? Mesmo com tudo isso, você não consegue deixar de ver que a igreja é a única instituição, vou pensar como instituição, o único grupo de pessoas em que tem todos os tipos de pessoas. Não existe lugar onde você tem o pobre, o rico, o negro, o branco, não existe. Porque normalmente você vai ter grupos. E a igreja, mesmo aquela igreja que quer ser de elite, que bota um banco de veludo, que faz aquela decoração maravilhosa, não quer que entre pobre, vai entrar um maluquinho lá, um mendigo que vai começar a gritar no final do culto, porque a igreja é de Jesus. Então sempre vai entrar aquele que ele quer. E tem aquele que, mesmo aquela igreja que ninguém queria o pobre, aquela irmãzinha vai e fica, e não vai embora, fedida, que não toma banho, que não tem. Gente, isso é o máximo, o corpo de Cristo é sempre você vai ter a diferença. Só que nós vamos falar um pouco no final sobre a igreja, que deveria ser o acolhedor para as pessoas que estão angustiadas nessa modernidade. O problema é que a gente
comunidades falsas, né? Comunidades fake. As igrejas muitas vezes se tornaram templos do consumo. Ou as pessoas têm substituído a igreja nas grandes cidades pelos templos do consumo. Até a arquitetura de alguns shoppings são parecidas com catedrais, se vocês forem pensar. A igreja como templo de consumo, ela só reafirma a angústia do homem moderno. A igreja como lugar em que eu me encontro como pecador, que precisa da graça, essa sim vai ser a igreja libertadora. A igreja vai dar acesso a um Jesus libertador. Mas essa igreja como templo de consumo, ela só aumenta a minha angústia. Porque se eu for pobre, eu sou amaldiçoado. Porque se eu for... Tem registros na Nigéria de crianças que são consideradas crianças bruxas. É uma tradição horrível da cultura que uma criança, quando a família começa a ter problemas, eles falam que pode ser uma criança bruxa naquela família. Então aquela criança muito quietinha, muito bagunceira, o que eles fazem? Essa criança deve ser, o feiticeiro olha e fala, uma criança bruxa, ele pega aquela criança e mata. Quando algumas igrejas chegaram nesses países, elas tinham que chegar com a mensagem de Cristo dizendo que a criança não é nada disso. Mas tem igrejas que chegaram sem formação teológica, igrejas ditas cristãs, e fizeram o quê? Reforçaram isso. Tem pastores que, ao invés de conseguir trazer a mensagem libertadora do Evangelho, não têm formação na palavra suficiente, e com a teologia da prosperidade, estão dizendo, o problema da sua maldição é a criança, e estão dizendo, matem a criança. Esse evangelho não é o evangelho da verdade, né? Então, que tipo de comunidade, de igreja nós precisaríamos ter? A igreja de Jesus é muito mais simples. E esse autor que eu citei para vocês, o Bauman, fala que muitas vezes a gente cria comunidade cabide. Quando eu li isso a primeira vez, eu falei, tem tudo a ver com igreja. O que é uma comunidade cabide? É um lugar onde eu vou, penduro os meus problemas, depois eu tiro e vou embora. Eu troco de closet, de cabide. Eu penduro, mas eu não me envolvo. Eu coloco o meu eu. Sabe aquele... Você tem, né? Por mais que a igreja não seja isso, tem os crentes que são os crentes cabide, né? Eles chegam com o eu deles. Pastor, mas o meu problema não foi resolvido. Eles só pensam neles. Eles são o centro. Quer dizer, o cristão que não sai do centro do mundo precisa pensar ser cristão, né? Porque o cristianismo tem que mover a pessoa em direção... A cruz de Cristo não pode te deixar no centro do mundo a vida inteira. Tem alguma coisa errada aí com você, ou com a pessoa que faz isso. E para a gente pensar no sentido da comunidade, achei interessante isso, não é um cristão que falou isso, que talvez possamos constatar tristemente que uma massa de indivíduos abandonou a mesa da cozinha, em torno da qual compartilhavam o jantar com suas famílias, para buscar, num afã incessante e desenfreado, novas engenhocas, roupas de grife e solidão. Nós temos abandonado, tem até um livro, eu esqueci de lá da mesa, tem vários livros sobre essa questão da mesa. É constatado que famílias que sentam à mesa, os índices de divórcio são menores. O fato de sentar à mesa para uma refeição, por quê? As pessoas não estão conseguindo sentar à mesa. O cristão tem que ser exemplo, inclusive na refeição. A casa do cristão não pode ser um lugar em que nunca se senta à mesa e que as pessoas comem na frente da televisão. Ah, mas não tem nada a ver. Você está deixando de lado a principal oportunidade. Eu acho que uma das situações mais formadoras da minha vida era sentar. Na época eu achava um saco, mas agora eu vejo como era importante. E o meu pai era assim: enquanto não sentar todo mundo, não fizer a oração, não come. A gente tenta fazer isso também. Aí um quer beliscar, fala, para de beliscar antes, que não pode, espera, a hora é o primeiro. Coisas bobas, não. O momento que é o momento que você conversa, é um momento que ainda mais hoje em dia, que a gente tem que botar regras assim, ninguém vai usar, a gente colocou, ninguém usa celular quando você está na mesa. Tivemos que colocar regra, porque senão até eu estava respondendo alguma coisa no celular. O celular, a tecnologia, ela está fazendo o quê? Aproximando quem é de longe e separando quem é de perto. As pessoas sentam à mesa na família, cada um conversando com alguém e não trocam uma palavra entre si. Que exemplo de partilha de evangelho é essa? E aí eu coloquei essa imagem. A igreja tem que ser uma comunidade de pertencimento para todos, de libertação e de pertencimento, em que eu chego, e quantas vezes eu vi isso, eu tenho certeza que isso acontece aqui nessa igreja, pessoas que não tinham ninguém, e o lugar onde elas se sentiam em família era a igreja. Tem coisa mais profunda da ação do amor de Deus
Deus na vida em comunidade do que isso, das pessoas serem aceitas e acolhidas. Apesar da gente ainda ter que melhorar muito, eu falo que igreja, gente, chega de ser um lugar que a gente chega e quando um visitante chega, todo mundo fica feliz de verdade. Não quando o pastor manda ir lá cumprimentar. A gente tinha que ficar muito feliz. Eu sei um pouco o que é isso, porque meu pai era pastor de igrejas muito pequenas. E a gente ficava pedindo a Deus que entrasse alguém na igreja. Só tinha velhinha na igreja, e aí quando a igreja começava a crescer, ele ia começar outra igreja. Isso com adolescente, 5, 6 velhinhas. Quando entrava um visitante, a gente pensava, tomara que ele fique, tomara que ele venha, sempre fazia diferença mais um. E eu nunca esqueci disso. E eu vou dizer para vocês, todos os lugares, e agora podem ficar bravos comigo, mas Friburgo tem uma característica um pouco fechada com relação a isso. Todas as igrejas que eu vou, algumas mais, outras menos, eu já fui em igreja, mas toda vez que eu ia me sentir uma visitante, porque não no bom sentido. Até ia orar, vamos orar, vamos juntos. Aí você vai orar, você não conhece ninguém, você entra na rodinha dos outros, os outros te olham, você tipo, o que você está fazendo aqui na minha roda, orar comigo? Não fala, mas pensa. Mas quando eu sou crente velha, dá licença que eu vou orar com vocês mesmo. E eu sempre penso, se eu fosse uma pessoa indo a primeira vez na igreja, se eu fosse uma visitante, nossa, a gente precisava fazer dinâmica de grupo, quebrar, sei lá, a cabeça, para as pessoas acolherem as pessoas que chegam do primeiro momento. Eu tive uma experiência na minha vida de crente de muito tempo, de uma igreja, que eu cheguei e as pessoas foram totalmente acolhedoras. Uma vez, eu era adolescente, eu cheguei naquela igreja, todo mundo era uma igreja, eu era batista e a igreja era presbiteriana. Todo mundo vinha conversar, mas eu saí de lá e falei, pai, eu vou virar presbiteriana. A minha filha, eu não era batizada ainda. Pelo menos você batista na igreja batista. O desespero do meu pai. Mas aquilo mexeu tanto, tanto, tanto comigo. E eu fico imaginando uma pessoa que chegue e é acolhido. Não de mentira, de verdade. Eu estou falando isso aqui para vocês, mas eu falo para... Não, eu falo para mim também. Até quando eu vou para... Teve um domingo aí que eu falei, vamos lá falar com aqueles visitantes antes que... Eu nem sou dentro da igreja ainda, né? Antes que os outros não falem. Porque eu fico imaginando a pessoa precisa se sentir pertencente. E essa imagem que eu coloquei, eu acho muito interessante, apesar dela estar bem, nós fomos há uns 2, 3 anos atrás, essa é uma imagem de uma catacumba em Roma. Isso me chamou muita atenção. Vocês sabem o que é uma catacumba? A catacumba era onde se enterrava e muitos cristãos se escondiam, em alguns relatos meio controversos, outros mais sérios, de que eles se reuniam para fazer os cultos na igreja primitiva. Então a catacumba, são vários andares no chão. Então imagine comigo, qual é o andar mais antigo? Você tem 4 andares. E vai furando, qual é o andar mais antigo? Primeiro fura um, quando não dá conta, então... Aí a gente foi, era um padre angolano. Primeiro, muito interessante, eles tinham intérpretes de todas as línguas, isso é muito raro. Tinha um intérprete que falava português, e só tinham nós dois, né, para visitar naquela hora. Foi muito legal. E ele ia explicando. Quando chegou, eu não vou falar dos outros andares. No primeiro andar, o que você imagina? A catacumba mais antiga da igreja cristã. Aí você fica assim, naquela coisa, sem querer idolatrar, você sabe que Pedro esteve aqui dentro dessa catacumba, né? É emocionante como cristão pensar na história da igreja primitiva. Cada andar tinha coisas pintadas, tinha registro. O primeiro andar, ele não falou nada disso, isso chamou a atenção da gente. Tinham várias pinturas como essa. Conforme ia descendo, começava a ter imagem de Maria, de não sei o quê, porque conforme ia descendo, ia avançando na história da igreja. No primeiro andar, o que era essa imagem? É uma imagem de pessoas fazendo o quê? Comendo, ceando. E aí a gente começou a reparar, não eram imagens representando, a gente já vê aquela imagem da última ceia e tal. Não, porque não tinham 12. Tinham umas com 5, outras com 6. Eram imagens que representavam a igreja primitiva, as pessoas sentadas à mesa comendo. Eu não sei se para vocês isso é muito forte, para mim ficou muito forte. Opa, eu quase caio aqui no degrau. A ideia de igreja como lugar de partilha, de sentar à mesa e repartir o pão. Na igreja primitiva, o
era o repartir o pão, era ter tudo em comum. Então, como a gente luta contra, como igreja, tudo isso que eu falei, se a gente não resgatar a igreja como lugar de partilha dos sentimentos, da criança poder trazer, como você disse, que talvez ela não está conseguindo falar sobre os problemas dela. Quantas vezes as pessoas escondem, né, os pecados porque se sentem menos. E tanto pecado de todas as áreas que vão ter em todos os lugares, quanto caso aí, quantas pessoas envolvidas, às vezes com pedofilia, com pornografia, e que não conseguem ter lugar na igreja, quanta questão ligada ao homossexualismo, a pessoa se sente excluída e não consegue, vai embora, porque ela tem medo de ser julgada. E aí, para a gente pensar um pouquinho, a gente precisa responder como igreja, como corpo de Cristo, quais os valores do reino versus os valores da modernidade. E aí eu penso, desde a compra que você faz, como você usa o dinheiro, como você lida com o outro, quando você pensa na questão da competição, quais são os valores do reino? E quais são os valores do mundo hoje? Como viver a vida desde que eu levanto, que acho que esse é um grande desafio, até ir dormir, a partir dos valores do reino de Deus? Que aí tem muita igreja que se começa a falar isso, nem fica muito, né? Porque, isso é muito pesado, aí fica difícil. Como viver os valores do reino de Deus no meu negócio? Como viver os valores do reino de Deus numa sociedade corrupta como a nossa? Queridos, nós temos 30% de evangélicos, estão crescendo mais do que isso, e a nossa sociedade não está mudando. Nós continuamos uma sociedade com corrupção. Nós continuamos com problemas sociais seríssimos. 30% já era para estar acontecendo de cristãos pensando um grande avivamento, uma grande revolução nessa nossa sociedade. 30% de pessoas com valores do reino de Deus. Vamos pensar assim, 20% dos 30% é muita coisa. O problema é que às vezes na hora do imposto, na hora eu não sou muito, mas aí eu estou na sociedade, a gente esquece dos valores nessas horas. Como trabalhar, casar, comprar, criar filhos a partir dos referenciais bíblicos. Será que o referencial bíblico é o referencial do sucesso humano? Isso é um dos grandes problemas hoje. O sucesso humano. O que é o sucesso no mundo? Eu até recomendo que vocês assistam. Tem uma mensagem do pastor Ariel Ramos que ele começa falando assim. Perguntou para ele, a igreja brasileira responde aos problemas, aos anseios da sociedade brasileira? Fala sim e não. Se a gente for pensar que o sonho da sociedade brasileira é ser rico, a igreja brasileira responde, porque o sonho da maioria dos crentes é ser rico. Se o seu sonho é ser rico, você questione isso, pensa. O sonho no reino de Deus, só se você tem um ministério de ser rico para abençoar, e você vai dar 90% e Deus está colocando isso. Aí já é, né? Sonhar em ser rico, pura e simplesmente, não é sonho de reino de Deus. É? Será que é? A gente não pensa muito nessas questões. Tem muita gente aí ficando rico, mas proporcionalmente, o que está mudando em termos de... às vezes a riqueza vai sendo acompanhada da avareza, né? Infelizmente, as pessoas mais... infelizmente ou felizmente, a parábola da viúva, as pessoas mais gananciosas muitas vezes são as que mais têm. Eu tenho exemplos de fazer trabalho social, as pessoas que mais me dão são as que menos têm. Normalmente é princípio que a gente vai ver na Bíblia: quem mais dá é quem menos tem. O pobre é mais desprendido do que o que tem muito. Isso é uma verdade. Quem trabalha com doação, existem ricos que são abençoadores, mas é minoria. E aí, pensando, resumindo isso, o que Jesus faria nos nossos passos? Eu li esse livro na adolescência, ninguém me fala mais muito disso, né? Porque eu fiquei em crise durante um bom tempo depois de ler esse livro. A gente devia ler todo mês, eu acho. Claro que adolescente, aí você faz assim, você vai no banheiro, você faz não sei o quê, tudo que você fica pensando, será que Jesus, será que aí você já cria até umas neuras assim. Mas o que Jesus faria nas situações do meu cotidiano? Será que a gente para pensar isso no nosso evangelho pós-moderno ou moderno líquido? E aí para pensar alguns desafios de tantos outros que a gente tem aí. Como é que a gente cria uma comunidade de amor e de pertencimento, que as pessoas se sintam bem, se sintam amadas? O mundo precisa disso. As pessoas
precisam e querem isso. Como que a gente resgata a verdadeira infância e os valores do reino? São coisas para vocês pensarem no dia a dia de vocês. Quem é professor de escola dominical, quem trabalha com criança, quem tem filho, quem tem neto, quem tem vizinho. Às vezes uma palavra que você dá para uma pessoa serve para ela pensar. Eu vou dar um exemplo para vocês de como me deram 2 semanas atrás desse exemplo. Eu fiquei muito angustiada. Tudo virou mercadoria e as crianças estão se perdendo ao ponto do ser humano não ser valorizado. A menina virou para mim e falou assim: eu tenho uma amiga, eu liguei para ela para saber se o fulaninho estava lá porque era aniversário dele. E eu falei: chama o fulano para eu dar os parabéns. O menino ia fazer 4 anos. A mãe falou: não chama. Mas por quê? Ele não está? Não, ele está, mas eu não vou chamar porque ele não sabe que é aniversário. Tá, mas você vai contar depois? Não, eu não vou contar. Ele não vai saber que ele fez aniversário. Mas como assim? Essa história é uma das mais bizarras que eu já ouvi, então eu estou contando tudo quanto é canto, que eu estou tentando elaborar isso, né? Para ver como as coisas são difíceis. Só faltava ela me falar que a mulher era crente, ainda bem que ela não é crente, não sabia. Aí que eu ia ter um infarto na hora, mas acho que não era não. Eu não vou falar, porque todas as crianças da escola vão fazer festa no buffet tal, que custa não sei quanto, e esse ano não tem dinheiro, então nós não vamos fazer festa. Eu já avisei na escola para não falar para ele que é aniversário, e ele não vai saber que é aniversário. Ela falou assim: então, no ano que vem ele vai fazer 5, sem saber que fez 4? Ponto. Olha só, um exemplo simples. O aniversário, a festa de aniversário não existiu sempre. Ela foi inventada. Mas por que nós inventamos isso? Para dizer assim. E eu já vivi um dos momentos mais importantes. Ano passado a gente fez um aniversário para uma menina que nunca tinha tido aniversário na vida. Foi até no dia do meu aniversário, eu me dei de presente, porque foi o melhor presente que eu podia ter recebido. Nós compramos um presente, levamos ela no cabeleireiro, compramos uma roupa e fizemos uma festa para ela, para poucas pessoas. E levamos uma amiga nossa que canta, ela cantou Aos Olhos do Pai para ela. E o mais bonito, olha a essência da criança. Quando acabou a festa, nós perguntamos: o que você mais gostou da festa? Ela falou: eu gostei da hora que aquela moça cantou aquela música que me emocionou. Isso é criança. Não foi o tablet que ela ganhou, não foi o bolo, não foi a decoração, não foi ter sentido a presença de Deus através do amor. Isso é a criança. Só que essa mãe está ensinando para o filho que o valor da mercadoria é maior do que o aniversário. Gente, não precisa ter bolo, não precisa ter nada. Pode ter um abraço e olha, nós chamamos. Que bom que você nasceu. Hoje nós comemoramos o melhor dia da nossa vida, que é o dia que você nasceu. Até isso está virando mercadoria. Então, quando a gente pensa nisso e não aceita, nós estamos vivendo os valores do reino. Como ser exemplo de vida fora desses padrões seculares? É fácil vestir a saia comprida, é fácil não usar o brinco, tudo isso mas se fosse só isso, gente, vamos usar a burca, que a Lívia resolveu, era pronto. Mas é muito mais difícil, o desafio é muito maior. E aí a mensagem que a Bíblia vai deixar para a gente muito fortemente é: não se amoldem ao padrão desse mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se amoldar em todas essas dimensões e muitas outras que nós estamos falando aqui. Essas são algumas do que a gente tem que lutar contra e ser diferente. Na verdade, o cristão, ele é um peixinho que vai contra a maré. E que muitas vezes é o chato. Não é o chato que fica o tempo inteiro querendo ganhar todo mundo para Jesus e fala um versículo, ou bota o versículo no carro. Não é esse chato. É aquele que confronta com a vida, com as atitudes, com o jeito como comemora o aniversário com o filho, com o jeito como senta à mesa, que as pessoas chegam e falam assim: poxa, de alguma forma eu vi alguma coisa diferente nisso ou naquilo, eu quero estar junto com você, só isso, eu gosto de estar junto com você, eu me sinto bem com você. Aí os não crentes falam assim para você: ai, você tem uma luz, eles não sabem, ai, eu sinto que você tem uma energia boa, eles não sabem o que dizer, mas as pessoas precisam sentir isso da gente, de alguma forma, ao mesmo tempo que a gente confronta. Eu queria que a gente, antes das perguntas, abaixasse a nossa cabeça e fizesse uma oração.